tudo bem? Eu sou a doutora Fernanda e hoje aqui estou para tirar dúvidas do YouTube. Vou ler aqui. Então, a Rosiane perguntou como que é feita a retirada do baço. Retirada do baço, que eu falei no vídeo da PTI, como que é? A gente faz uma cirurgia, então o cirurgião ele pode fazer por vídeo ou uma incisão, e aí ele vai cortar e vai tirar vai tirar o baço inteiro. A gente não tira um pedaço do baço, a gente sempre tira o baço todo, tá? Uma coisa que sempre aparece aqui é sobre o gânglio, né? Acho que é uma dúvida super frequente e acho que vale a pena eu falar um pouquinho sobre linfonodos. O que acontece? A gente tem a nossa cadeia linfática, então a gente tem aqui no pescoço vários linfonodos que podem aparecer. A gente tem embaixo da axila e a gente tem na virilha. Então esses são os lugares que a gente consegue perceber o linfonodo. Quando que está aumentado esse monte de gânglio? Um monte de doença. Então a gente tem todas as infecções, essas viroses, né? Mononucleose, citomegalovírus, Epstein-Barr vírus, toxoplasmose, cachumba, rubéola, sarampo. Todas elas podem dar, tá? Outra coisa também que pode acontecer, pode ter infecção pelo HIV, algumas hepatites, eventualmente pode dar. Infecção local, se a gente tem uma infecção na boca, pode aparecer gânglio. Se a gente tira pelo, encrava aqui na axila, pode aparecer gânglio. Então, sempre pensar se não tem nenhum fator local. Observar esse gânglio, né? Então, esse gânglio, ele apareceu e sumiu? Se ele sumir, provavelmente não é nada. Se ele permanecer, aí você pode observar por um período, passar em algum médico para ver se é alguma coisa mais grave, porque a gente palpando consegue perceber se o gânglio é mais molinho, se ele é duro, se ele dói. Então, tem todas as características do gânglio que são importantes para fazer um diagnóstico. Que mais que tem do gânglio? E se ele crescer, aí sim, acho que tem que meio que procurar urgente para poder ver o que está acontecendo. Coisas que aumentam gânglio, fora linfoma, tuberculose, sarcoidose. Então a gente tem algumas doenças que podem sim aumentar esse gânglio sem ser uma patologia mais grave, tá bom? Uma coisa que sempre aparece é que no hemograma ele vem assim, não sei o que lá relativo, não sei o que lá absoluto. Então, por exemplo, leucócitos, eosinófilos, plaquetopenia, principalmente da série branca, né? Basofilia, monocitose. Então, tudo isso pode aparecer como relativa e absoluto. Então, da onde que sai esse relativo e absoluto? Normalmente, a gente tem lá no hemograma o valor de referência, tá? E aí tem a porcentagem, que é esperada, né? Então, se o valor de referência está normal, mas a porcentagem está abaixo, aí é relativo. Se o valor de referência está baixo e a porcentagem está abaixo, é absoluto. É isso que significa relativo e absoluto, que é uma dúvida que também apareceu algumas vezes aqui. E tem uma sugestão, eu vou aproveitar e falar nesse vídeo também, que é a deficiência de G6PD. Que são as enzimopatias. E tem uma outra que é a piruvato quinase. Essas são enzimas que a gente tem na hemácia, e aí quando ela está deficiente pode levar anemia, hemólise, as duas, tá? O que acontece? Normalmente quando tem algum estresse, quando usa algum medicamento na G6PD ou quando come fava. São essas as causas que precisam. E aí tem uma lista de medicamento. Eu acho meio tonto fazer um vídeo falando do que pode e o que não pode. Acho que é melhor pegar a lista e andar com você. Quem tem deficiência de G6PD tem que pegar a lista e andar com ela. Eu vou colocar na descrição desse vídeo o artigo que tem a lista com essas deficiências, que acho que fica legal também para quem tem deficiência de G6PD. Mas aqui são doenças genéticas que a gente pode pegar naquele teste do pezinho. E aí, quem tem essas patologias tem que saber que tem risco maior de fazer hemólise. E acho que isso daqui é legal ter a listinha do que pode e o que não pode, tá bom? O linfoma pode durar quanto tempo sem ser diagnosticado? Quais os sintomas de um estágio avançado? Bom, o linfoma ele pode ficar muito tempo sem ser diagnosticado, porque assim, a gente tem os linfomas indolentes, que crescem muito devagar, e os linfomas agressivos, que crescem mais rápido. Quando o linfoma ele é indolente e ele vai crescer devagar, então a gente não vai ver ele crescer. E aí lembra que eu falei no começo desse vídeo dos gânglios e tal. Esses gânglios, quando eles estão aqui dentro, a gente também não vê, só quando tem algum sintoma relacionado a alguma compressão. Então, às vezes, o paciente ele pode ficar com um tumor aqui no meio do tórax, não ter falta de ar, nada, e não saber, tá? E os estágios avançados. Então, como que a gente classifica o estadiamento do linfoma?
Isso aqui eu já expliquei no outro vídeo. A gente pega e divide... Deixa eu pegar outra cor que fica mais fácil. O paciente em 4, tá? Aqui é o umbigo dele. Se tem de um lado só, que pode ser aqui em cima ou aqui embaixo, é estágio 1. Se tem dos dois lados, é estágio 2. Se tem em cima e embaixo, é estágio 3. Se tá invadindo medula óssea ou fígado, é estágio 4. No estágio mais inicial, o paciente pode nem fazer o diagnóstico, né? Ou pode ter só um carocinho, não vai ter nenhum sintoma. Se tem o estágio intermediário, ele vai ter sintomas relacionados com aonde está o linfonodo. Então, não tem linfoma dá isso, linfoma dá aquilo. A gente tem os sintomas B, que você pode ter no estágio inicial, paciente que tem um carocinho só. Se ele tem sintoma B, ele vai ter febre, emagrecimento, perda de peso. É mais de 10%. Sudorese noturna. E tem paciente que tem no estágio 4 e não vai ter nada, porque ele não tem sintoma B. O que ele pode ter, quando tem estágio 4, se tiver infiltração na medula, ele pode ter anemia, queda de plaqueta, algum desses sintomas, mas não tem assim um sintoma específico relacionado. Se tem tal sintoma, é mais agressivo, tá? Bom, gente, acho que é isso. Vou encerrar esse vídeo por aqui. Muito obrigada. Mandem suas dúvidas que uma vez por mês eu vou fazer um vídeo respondendo, tá bom? Beijo. Tchau.